A gente tinha discipulado à tarde e nós fomos para a casa dele à noite. Não era discipulado de 1 hora não, querido. E ele chamou todo mundo. Senta todo mundo aí. Na casa dele. Passa a minha Macedônia. Porque aquele dia Jonas tinha orado assim: Deus, hoje é a última vez que eu entro em uma igreja. Se o Senhor quiser, a igreja vem na minha casa. Passa a minha Macedônia. Então, a gente não precisa ter um sonho muito grande para passar a Macedônia. Precisamos ter um ouvido sensível à voz de Deus. De culto, quem dirige louvor tem que ter essas experiências de ministrar a palavra de Deus. Passa-me a Macedônia. Se eu não estivesse ouvido a voz de Deus naquela noite e não tivesse dito não a uma outra carona que a gente nos levaria bem folgado, hoje vocês não teriam pastor. Possivelmente, porque Deus tem os seus outros caminhos. Mas naquele dia, Deus falou: fala com ele. E foram semanas e semanas e semanas. Até que Deus chama Jonas, abre os olhos como ele fez aqui em Lídia. Mulher temente a Deus. Sábado saímos da cidade junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. Quem são mulheres? Na chamada ali tem mulheres, né? Pode passar. Pequenas mulheres. A Bíblia relata que mulheres nem era contada, né? Não era assim? Cadê o homem macedônio que Paulo viu na visão? Ele encontra uma turma de mulher orando. Possivelmente ali não tinha sinagoga, porque era a região romana. Filipos era na cidade romana. Então ali possivelmente não tinha sinagoga. E por isso elas estavam à beira do rio, porque estava além, porque não podia fazer proselitismo. Os romanos não aceitavam. Por isso é que a gente encontra mais na frente ele falando, né? Esses senhores aqui, que tiraram o lucro deles, né? Ele vem, são judeus. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos, no versículo 21. Esses homens sendo judeus. Porque sabia onde que Paulo esteve primeiro. Ele pregou para as mulheres. E quem aceita? Uma mulher chamada Lídia. A Bíblia é bem clara, irmão. Deus não muda. Uma mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Uma mulher temente a Deus. Nós esquecemos que às vezes nossos irmãos em casa não ouviram a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Eu sou filha somos 11 em casa. Minha irmã está aqui, minha irmã mais velha. Somos 11 em casa. E o processo de criação lá em casa foi católico. Todos nós fomos criados na igreja católica, apostólica, romana. Não tenho nada contra. Eu queria ser freira.
Minhas irmãs estudaram no colégio de freira. Eu ajudei com meu irmão e minha família a começar a igreja São Norberto. Quem conhece a igreja São Norberto aqui? Então, eu já plantava igreja antes mesmo de ser crente. Eu carregava tudo quanto é menino para a igreja. Muitas vezes fiz canjica, né, a quermesse. Minha família fazia canjica, caldo para vender. E eu queimei meu pé fazendo canjica quando a gente ia para a quermesse. Mas mesmo temente a Deus, eu não aceitei Jesus ainda. Você já pensou nisso? Isso aqui solta, eu sou apaixonada por essa palavra, porque Deus é o Deus que age em nossas vidas. A salvação é salvação de graça imerecida. É Deus que abre. A Bíblia fala bem assim, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor, por sua graça, abriu minha mente e meu coração para entender a Bíblia. Quando alguém pregava na televisão, dentro da minha casa, quando eu aceitei Jesus. Eu não aceitei Jesus em uma igreja. Eu aceitei Jesus quando um pregador na televisão, eu limpando casa, ele pregou e falou, se você crê que Jesus é Salvador, dá um passo à frente. Eu era temente a Deus, eu queria ser freira. Eu lia a Bíblia. Jonas lia a Bíblia. Mas quem abre o entendimento? Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, não pensa que seu irmão, ou sua irmã, ou seu colega de trabalho, que fala que ama a Deus, ainda tem entendimento bíblico de salvação. Porque quando a gente tem o entendimento bíblico de salvação, a primeira coisa que a gente faz é abrir a nossa casa para que o Evangelho entre em profundidade. Foi isso que ela fez aqui. O que Lídia faz? Abre a sua casa, fica aqui comigo, e a casa dela encontrou salvação. A primeira coisa que eu fiz na minha casa foi levar os jovens. Porque minha família dizia que não podia entrar crente. Na casa, mas na garagem era permitido. Então eles tocavam violão na garagem. E minha mãe ficava no quarto escutando. E minha mãe se converte. E minha família se converte. E meus irmãos vão se convertendo. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que quase todos são evangélicos. A última está chegando aqui agora. Ela mesma proibiu, falando não conversa porque ela agora é de outra nova lei. Os filhos dela, não conversa muito com sua tia Tina não porque ela é de outra lei. Eu também proibiria. Mas ao mesmo tempo, entendendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Temente, mas não tem os olhos espirituais. Ora pela pessoa que você vem na sua mente agora, que não é crente. Para e pensa em uma pessoa que você deseja ardentemente, porque ela está gritando, passa a Macedônia. Através da oração. Passa a Macedônia. Estamos ouvindo o clamor? A oração invade o impossível.
O impossível do homem é a transformação do homem. Só Deus pode. Ninguém mais. Só Deus pode fazer. Pensando na Europa, quantos refugiados tem na Europa hoje? Celeiro de missões foi a Europa. E hoje eles estão assim, passa a Macedônia. Então, se você pensar em Lídia, como você pensa nessa pessoa que você orou, porque eu sei que orar transforma a vida. Lídia era asiática, né? Segundo os estudiosos, ela era de Tiatira, que fica na Ásia. E dali foi feita grande transformação, uma igreja começa. Mas a gente olha aí a cura de uma mulher endemoniada. Uma mulher que é transformada em nome de Jesus Cristo. E ela não estava fazendo nada errado. Ela estava apontando para os discípulos, Paulo e Silas, e falando, esses homens são aqueles que pregam o Deus Altíssimo. Às vezes Satanás quer nos enganar com coisas boas, aparentemente boas. Às vezes Satanás quer nos enganar com coisas aparentemente boas. Paulo repreende, tolerou por um tempo e logo depois repreendeu. Em nome de Jesus, te mando, retira-te dela. O que aparentemente é bom para você, mas possivelmente não é bom para a obra do Senhor. Por isso que os fracassos nem sempre é fracassos. Por isso, às vezes, os planos nossos pode ser fracassado para nós, mas não para Deus. Porque aí já houve duas coisas diferentes. Conversão de Lídia, libertação de uma escrava. O poder do evangelho alcança uma mulher rica, que Lídia era rica. E o poder do evangelho liberta uma escrava da mão de Satanás. A gente em Guiné Equatorial, a gente trabalhava com jovens e tinha todo mês de julho acampamento. E era uma preparação muito grande para o acampamento. E um desses acampamentos, nós fazemos um teatro, música lá na escola. Mas em frente, é igual aqui, a escola está aqui e ali onde que está aquela casa era o maior centro de macumba da cidade. Esse centro de macumba funcionava de sexta a sábado sem parar. Sexta, sábado e domingo sem parar. Então você podia ter confronto de poderes diretamente. Uma escola bíblica aqui e um centro de macumba do outro lado. A gente fazia caminhada de oração e fazia jejum ao redor, falando, Deus, fecha as portas desse centro de macumba. Mas Deus, abra os olhos daqueles que estão no centro de macumba. E aí nós fizemos esse teatro, os jovens ali estavam se preparando, mas muitas pessoas do centro de macumba saíam de lá e ficavam bem ali, assim na janela da escola, assistindo o ensaio do teatro. E quando nós fomos para o acampamento, um casal
do centro de Macumba aceitaram Jesus. Então, planos de Deus é maior do que os nossos planos. Aquele casal aceita Jesus, aquele casal hoje são líderes de igreja, aquele casal que saíram do centro de Macumba, hoje são pessoas com o poder da palavra em Guiné Equatorial. E o centro de Macumba fechou. É lógico que teve a tragédia do filho da dona do centro de Macumba morrer, depois ela ficar em depressão, todo esse processo. Mas fechou. Nossas orações são respondidas. Amém, igreja? Então, primeiro, Deus te chamou com um propósito. Não perca a visão do propósito. Porque antes da visão, Deus te deu um só propósito: pregar o evangelho. Depois que Deus te dá uma visão ministerial, é o mesmo propósito: pregar o evangelho. Em tempo e fora de tempo. Mesmo que seus planos, o que você planejou, possa falhar, o plano de Deus não falha. Então, quando Deus te impedir de fazer uma coisa, esteja atento o seu ouvido e o teu coração para aquilo que Ele vai fazer. Mesmo que você não queira. Porque Paulo desejava ardentemente ir para a Ásia. Não era errado. Em 2010, em 2008, nós viemos para Guiné, de volta ao Brasil, de Guiné, saímos lá em 2007, voltamos por um ano. Era o nosso ano sabático, de contato com a igreja e voltar. Em 2008, tentaram matar o presidente, aí foi proibida a entrada de estrangeiro. Aí esperamos o ano 2009, de novo. Aí tentaram matar o ministro. Aí, de novo, não podíamos entrar. Em 2010, Luiz estava numa conferência e Deus falou com ele: é tempo de você ficar no Brasil. Início de 2010. E ele chega para mim e fala assim: Tina, estava na conferência e Deus falou comigo, é tempo de ficar. Que plano trágico para mim. Eu nem tinha desempacotado minhas coisas. Ainda estava em caixa. Preparando Thalita para voltar. Falando espanhol. Não, nós vamos voltar, filha. Final do ano vai chegar aí, nós vamos voltar. Tenta visto, não consegue. Tenta visto, não consegue. Final de 2010, quando a gente fala para o pastor, isso em novembro, falamos assim: pastor, Deus falou que a gente vai ficar. Então nós queremos visitar a Guiné Equatorial para despedir, mas a gente não consegue visto. Aí só vai Luiz. Tá bom? Consegue o visto só para Luiz, porque é o visto, quando veio o visto meu e de Thalita, já era aula. Thalita estava em aula. Não dava para a gente ir. Em dezembro de 2010 morre o nosso pastor. O pastor que nos enviou. Acidente de carro. Ele sai daqui da pregação, meio-dia. Por isso é que Jonas falou: você não sabe se o seu despertador toca amanhã. Ele saiu daqui, feliz da vida, de uma Assembleia Geral, que já está terminando. Perdão aí, gente, esqueci de olhar. Feliz da vida, vai buscar a esposa dele, que era missionária, da APEC, em uma conferência, e acontece um acidente de carro. Ele estava entrando de férias. Então, o calendário dele ele já estava vencido. Mas só para você pensar bem, que quando Deus faz os planos, Ele faz perfeito. Aí nós entendemos por que nós não fomos para a Guiné Equatorial. Porque como ajudamos a plantar a igreja de Belo Horizonte também, éramos aqueles que tínhamos que estar ali junto com a liderança para poder cuidar da igreja. E se nós não tivéssemos passado esses 3 anos junto com a igreja, a gente não teria condição. Então, querido, nem sempre
os planos de Deus é frustrado. É nós aqui não entendemos. E preciso falar isso porque essa semana eu fiquei muito frustrada com essa pessoa que falou que Deus não tem uns planos certos para ela. Que ela tem que ficar revoltada. Né? Então, vamos lá para terminar. Paixão. Último versículo, pode passar? Paixão. Esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Esforçando-me. Onde Cristo não foi pregado. Como eu falei, paixão faz a gente levantar. Cada dia. Paixão faz a gente sair de onde a gente está e fazer alguma coisa espetacular para Deus. Extraordinária. Não são grandes coisas. Essa semana, quando eu estava ouvindo um padre, aí vocês escutam bem o testemunho. Essa noite eu estava esperando minha irmã chegar, essa semana, lá em Belo Horizonte, tem um canal, Nova Canção. Aí eu estava escutando o padre falando do que está acontecendo no Iraque. Quantos refugiados ele atende? Como ele foi esbofeteado, espancado. E ele continua lá, no centro de refugiados. A gente não tem a visão do mundo do que Deus está fazendo. No meio dos refugiados na Europa, a igreja alemã, hoje tem muitos latinos trabalhando na Europa com refugiados. E uma menina de 23 anos, nós encontramos com ela o ano passado. Ela é mexicana. Ela começou a plantar a igreja aos 17 anos. E ela está na Europa, plantando a segunda igreja na Europa. Com apenas 23 anos. E a visão dela é plantar igreja. Ela falou assim: Deus me chamou para plantar igreja na Europa. Ela já aprendeu 2 idiomas. Além do inglês, espanhol, alemão e russo. Plantar aonde Cristo não chegou ainda. O que é que você tem feito? A urgência do chamado de passa-me a Macedônia continua. Paixão e propósito. Qual é a sua paixão? Qual é o seu propósito? Eu me adoeço, eu falo: Deus, me dá uma vida para Cristo. Eu trabalho com seminarista. Lidero missionário. Junto com meu esposo. Envolvo só com quem? Crentes. Eu tenho que ter em mente que Deus nos chamou para esse treinamento e que através desses alunos vão ganhar vidas. Mas mesmo assim eu falo: Deus, não me deixa perder a paixão de proclamar o seu evangelho. Eu preciso ganhar uma vida para Cristo. No aeroporto, na rodoviária, sentada no ônibus, caminhando na rua, quando eu compro mercadoria. Não me deixa perder essa paixão. Não só de pregar, mas de viver.
esse grande homem de Deus, ele fala assim, Campbell, né? Ele fala assim, o Evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação. O Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação. Evangelho é poder de Deus. Jesus nos chama para proclamar. Aonde ele ainda não foi proclamado. Na sua casa, no seu vizinho. Redireciona os seus planos para Deus. Talvez a sua ansiedade, né? A doença do século, ansiedade. Não andeis ansioso. É uma ordem. Às vezes, quando a gente está ansioso, é porque a gente não está com a paixão e o propósito correto. Quando nós redirecionamos, colocamos no trilho outra vez a nossa paixão e o nosso propósito, você tem alegria e você tem frutos. É por experiência própria. Eu não tenho muitos anos com Cristo, não. Só 33 anos. E não volto atrás. Não existe nada sem sacrifício. Porque Jesus morreu na cruz. O fundador da missão Amém diz: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Nada que você faça é sacrifício. A psicologia hoje me põe no centro de todas as coisas. Mas o centro de todas as coisas é Cristo. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Em Guiné nós temos uma música que eu sempre ensino, mas eu não vou ensinar, só para Jonas me chamar da próxima vez. Aí eu chamo. Que fala que caminhamos dentro do amor de Deus. É a única coisa que o africano fala. As músicas africanas, ela é repetida.